até a morte, depois de ser acusado injustamente de um estupro. Ivone, qual é o sentimento que você tem a ver um caso parecido, né, com o do seu tio, uma dor parecida com a que vocês enfrentaram há um tempo atrás? Nossa, é muito difícil, assim. Cada dia aquele sentimento de incapacidade, que o amor da humanidade está acabando mesmo. E é muito triste, assim, até hoje é muito doloroso para mim falar sobre isso, porque foi uma perca muito dolorosa e assim, e principalmente quando a pessoa é inocente e que as pessoas acham que está certo, que é o dono do mundo e vai fazer justiça com as próprias mãos, né? Como aconteceu com meu tio. Na época, você sabia, você teve conhecimento de quem estava espalhando esses boatos do seu tio? Quais pessoas estavam envolvidas nisso? Olha, de início foi a mãe das crianças, que havia tido um caso com meu tio. Aí ficou chateada com meu tio por causa do celular que meu tio tinha dado a ela. E aí ela inventou isso daí. E falou pro pai das crianças dela que meu tio tinha mexido com a filha dela. E daí ele, sem ter certeza, veio e quis pegar meu tio, mas meu tio não estava em casa. Mas a gente pediu meu tio para sair do bairro, mas não adiantou. E aí ele espalhou para o bairro, para os amigos dele, que meu tio havia feito essa coisa horrorosa, de ter mexido com a filha dele. E aí o que aconteceu? Um certo dia ele saiu, a gente pediu para ele sair do bairro, ele não quis sair, ele disse que não ia sair por uma coisa que ele não tinha feito. Só que ele não sabia que ia resultar nisso, né? Aí os amigos dele, colegas dele de bebida e de droga, de coisas assim, viram meu tio lá num bar e falaram, e a mulher de um deles, falaram que ele é o estuprador da filha do André e tal, e aí incitaram a população. Logo, um deles, uns amigos dele ligaram para o pai das crianças, dizendo que o estuprador da filha dele estava lá, que era para ele matar ele. Ele foi e deu no que deu. A população, incitaram a toda a população. Quando eu cheguei no local, eu tirei ele, mas tinha mais de 200 pessoas, 100 e poucas pessoas, 200, a população gritando que tinha que matar, tudo com pau, com pedra na mão, entendeu? E eu consegui tirar ele dali, andei com ele até perto da minha rua, mas aí o pai das crianças chegou e um rapaz da população, que era amigo dele, juntou-se a ele, deu uma pancada na minha cabeça, ele, o pai das crianças, e eu estava segurando meu tio, levando meu tio para minha casa. Aí, nesse instante, deu uma paulada na minha cabeça para poder me tontear, e me tonteou foi quando meu tio caiu, porque já tinha dado uma paulada na cabeça do meu tio. Aí meu tio caiu e aí os dois mataram ele no meio da população. Muita gente, e todo mundo gritando, tem que morrer. Olha aí o que acontece com o estuprador. E no final meu tio nunca tinha feito nada. Meu tio tinha 74 anos. Meu tio era uma pessoa trabalhadora, uma pessoa de bem, uma pessoa que amava a vida para morrer daquela forma. Ele não merecia daquele jeito. Mesmo que ele tivesse feito, eu acho que quem tinha que resolver era a justiça e não as próprias pessoas. E aí a polícia concluiu, né, as investigações, concluiu o inquérito, e aí veio depois a informação de que o seu tio não tinha nada a ver com essa história, que tudo não se passou de um boato, de uma mentira que foi sendo propagada. Qual foi o sentimento da família? Quando você falou assim, tá, ok, agora não tem como voltar atrás, né? Porque causa uma revolta. O sentimento da família em questão, a vida do meu tio, ela não volta mais, nunca mais. Mas quando a gente ficou sabendo da notícia, que a gente tinha certeza que era mentira, a gente já tinha essa certeza. Mas aí foi para esfregar mesmo na cara das pessoas que falaram, que até hoje, quando eu encontro com alguém que eu reconheço, eu falo. Lembra aquele caso, você estava falando isso e isso? Pois é, meu tio morreu inocente. Então isso aí foi uma prova, mas tinha certeza. Mas não mudou muita coisa, não. Só mudou em questão é isso mesmo, porque a vida dele não volta mais. Ele era uma pessoa que todo mundo gostava dele,
idade já, trabalhador, era aposentado, mesmo assim fazia os biquinhos dele, entendeu? É muito doloroso, é uma dor que não tem como explicar. Olha, eu não desejo isso para o meu pior inimigo, para nenhum ser humano da Terra. Ivone, eu agradeço a sua participação aqui no Fala Espírito Santo, trazendo esse triste relato, né, com um desfecho que, infelizmente, não dá mais para voltar atrás, mas a gente deixa o nosso abraço para você. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada. Viu? Rafael, a gente vê, né, casos como o do Hélio, que teve a casa saqueada, né, incendiada, invadida, casos de linchamentos, como aconteceu com o tio da Ivone. E o que a gente precisa, embora muita gente também pense assim, mas a justiça no Brasil é lenta, a justiça não funciona. O que a gente precisa para reduzir, para acabar, na verdade, com essa mentalidade de fazer justiça com as próprias mãos? Olha, Roberta, primeiramente a consciência. E a consciência não só da humanidade, né, que muitas vezes falta nesse tipo de episódio, como a Letícia bem colocou aqui, não tem outra palavra senão barbárie, né, porque isso aí é você retroceder, isso é você desconstruir a sociedade, né, e voltar a tempos antigos da vingança privada, da vingança particular, né, e a consciência de que existe um Estado estruturado com poderes e com órgãos e com instituições que estão aptas a fazer isso, a polícia apta e com atribuição de investigação, né, os profissionais preparados para a investigação, o Ministério Público apto e preparado para promover eventual acusação e o Poder Judiciário com a competência e preparado para o julgamento, dentro de uma imparcialidade, dentro de uma avaliação isenta de provas. É claro que não é só o sistema brasileiro, mas todo o sistema mundial judiciário, ele possui problemas, deficiências, seja por falta de material humano, seja pela complexidade do caso. Nenhum crime ele é de simplória resolução, né? Mas isso não impede, né? Perdão, isso não permite ou autoriza que a população ou que o particular promova a vingança privada. É importante destacar que não se pode combater o crime praticando o crime, né? Praticar o crime traz consequências também. E quem pratica a vingança privada responde por crime. Desde crimes mais simples até crimes mais graves, como é o caso, infelizmente, do homicídio praticado contra o aposentado. É uma frase clichê, mas é a verdade, que violência só gera, de fato, violência. Você viu a Ivone falando que as pessoas começaram a juntou 100 pessoas, de repente ela olhou, tinha umas 200 pessoas batendo no tio dela, né? Acaba que a violência, tem gente ali que não sabia nem o que estava fazendo, se bobear. A violência, ela só gera mesmo mais violência, Letícia. Sim, e você percebe no depoimento dela que sempre há um líder que incita todo o grupo, né? Que acaba que alimenta esse ato de impulsividade frente a essa violência e coloca quem está ali nessa condição de justiceiro também como agressor. Então, se aquele ato, independente se a pessoa cometeu ou não, te constrange, né, te deixa revoltado e tudo mais, quando você pratica a justiça, quando você entende que você pode tirar a vida daquela pessoa, você está se colocando no mesmo lugar que ela. A mesma coisa com quem fica ali observando. Então, você também está se colocando no mesmo lugar desse sujeito que está ali inserido no universo de violência que você condena. Então, eu acho que é uma reflexão, muitas vezes são atos impensados, impulsivos, que depois geram um arrependimento profundo, um sentimento de desesperança. Então, não vale a pena. Se você está ali no meio, fomentado por alguém, e se vê levado a esse tipo de coisa, entenda que é questão de você parar, tomar consciência, como a gente colocou aqui, e sair dali, buscar autoridades para que ela, sim, possa fazer a justiça, né, necessária e correta. Tá certo, gente. Obrigada pela participação de vocês aqui no Fala Espírito Santo. E lembrando para você aí de casa que ao longo da nossa programação, a gente vai entrar ao vivo na coletiva de imprensa que está sendo realizada pela polícia daqui a pouquinho, viu, gente? Porque a gente vai ter mais informações de quem de fato cometeu, por quê, né? Quais eram as circunstâncias que aconteceu, infelizmente, né, com a morte, que resultou na morte do Ricardo, uma criancinha de apenas 7 anos que motivou o assunto do nosso estúdio de hoje. Obrigada, gente. E olha só, um acidente